Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, acabou de terminar agora aqui o Grande Prêmio, quer dizer, classificação para o Grande Prêmio da Espanha, vai acontecer amanhã. E bom, foi uma classificação ok, não vi nada de novidade, né, assim, de emoção, nem nada do tipo, né. Só que esse foi o qualifying, o primeiro qualifying depois da diretiva técnica da Fórmula 1, né, onde amenizaria a flexibilidade das asas dianteiras, né, isso aí teoricamente daria uma vantagem melhor para a concorrência com relação à McLaren, né, porque a McLaren é a equipe que mais tinha esse lance das asas flexíveis e tudo mais. E dito isso, 1-2 para a McLaren. Né? E dito isso, com a nova regra, nova diretiva aplicada, 1-2 para a McLaren na qualificação. Né? Pole do Oscar Piastri, que final de semana, fez um final de semana muito, muito, muito bom mesmo, sempre o tempo todo assim, sempre com controle da situação, né? Sempre fazendo excelentes tempos, né? E aí ficou o seguinte, né? O Piastri em primeiro com 1:11.546, o Lando Norris, né, cometeu alguns errinhos ali na última tentativa dele no Q3, mas fez 1:11.755, e o Verstappen em P3 com 1:11.848, né, o último dos mortais, né, como se diz, né. George Russell ficou em quarto, né, com 1:11.848, Hamilton em quinto, 1:12.045, Antonelli em sexto, 1:12.111, Leclerc em sétimo com 1:12.131, né? Leclerc que não fez a última tentativa no Q3, tá? Ele acabou não fazendo, né? Depois vou apurar melhor por que isso aconteceu. Até agora que eu não sei por que ele não fez a última tentativa. Provavelmente ele melhoraria, mas eu acho que não sei, né? Mas e um fator interessante é que o Verstappen e o Russell fizeram ao mesmo tempo, tá? Os dois fizeram 1:11.848. Só que na Fórmula 1 é o seguinte, né? Quando você faz primeiro o tempo de volta, você acaba ficando à frente, né? E o Verstappen fez esse tempo primeiro do que o George Russell, e por isso ele acabou obtendo essa posição, esse P3. Eu gostaria aqui de destacar aqui vamos falar o restante, né? O Leclerc em P7, o Gasly em P8, o Hadjar em P9 e o Alonso em P10, né? O Alonso P10 é uma novidade sim, porque acho que é o máximo que ele podia com essa Aston Martin, ele fez só uma tentativa também, né? O Hadjar mostrando que é o melhor piloto, é o segundo melhor piloto com logo Red Bull em seu macacão, né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar do nosso querido Tsunoda, né? Hadjar em nono, assim, pra mim foi excelente também, né? O Gasly em oitavo também, né? Eu acho que a maior decepção que fica mais é pro Leclerc, mas eu acho que o Leclerc tinha condições ali de ficar em P4, coisa assim. Acho que talvez até mesmo, né? Não sei. Mas dado que esse foi um tempo de volta assim que fez ele ficar em sétimo, né? E ele não fez a última tentativa e tal, né? E a pista foi melhorando, né? Então, acho que, assim, mas no mais, acho que não tem nenhuma surpresa de fato, não, tá? Não tem nenhuma surpresa de fato, não. No Q2, os eliminados são Alexander Albon, Bortoleto, Liam Lawson, Lance Stroll e Oliver Bearman, né? Aqui, obviamente, é o Bortoleto, né? Que faz a melhor posição de largada dele, né? Excelente, mais uma vez, o Bortoleto, assim, na frente do Hülkenberg na qualificação. Eu espero muito que ele consiga converter isso na corrida, né? Mas em qualificação excepcional. Acho que ele fez uma volta excelente no Q1 e fez uma volta excelente no Q2, né? Então acho que o Bortoleto, inclusive a Sauber esse final de semana, trouxe a maior atualização dela, né? Então acho que isso teve um resultado bastante positivo para o Bortoleto, né? Então, né? E assim, deixa eu ver, acho que outra novidade aqui, não tem nenhuma outra novidade aqui, né? O Liam Lawson mais uma vez atrás do Hadjar, né? O Liam Lawson que não tem condições mesmo, né? O Lance Stroll, né? O Lance Stroll, ele tá em investigação, né? Tava em investigação porque
sempre nas qualificações há sempre uma vistoria, né? Sempre é pego alguns carros aleatórios para pesar, para fazer a pesagem e tudo. E o Lance Stroll foi chamado e ele acabou ignorando, né? Ele simplesmente não foi lá, não foi para pesagem, né, do carro junto com o piloto e tudo. Então, muito provavelmente o Lance Stroll vai ser punido, né? Mais do que nós tivemos esse cara na Fórmula 1, né? No Q1, o Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Franco Colapinto e o Tsunoda em último, tá? Aqui no Q1 já tem mais novidades que eu particularmente gostaria de discutir aqui com vocês, né? O Hülkenberg, mais uma vez, falhando na última tentativa, né? É de praxe que o Hülkenberg sempre tem essa tendência, assim, de na última tentativa dele sempre abortar, sempre cometer algum erro e tudo. Isso tem sido uma praxe do Hülkenberg nas últimas qualificações e tudo, né? E mais uma vez isso se concretizou. Porque na última tentativa dele, ele acabou tendo de abortar a volta, por causa de mais uma vez ele errar na última, quando a peteca arde mesmo, ele mais uma vez falha, né? Não é nem perseguição com ele nem nada, né? Mas é só mais uma constatação, né? Esteban Ocon, né, aqui em 17º, o Sainz em 18º. O Sainz em 18º é asqueroso para ele, né? Até porque, pô, é a Espanha, né? A casa dele, né? E tudo, né? Então, não é um bom resultado para ele, né? Não é um bom resultado para ele, mas é nítido, assim, dizer que a Williams deu uma sentida legal nessa nova diretiva, né? E acho que o Carlos Sainz, para mim, talvez tenha sido afetado com isso, não sei, né? E o fato é que ele não foi nada bem o tempo todo, assim, sabe? Ele não estava muito bem mesmo, assim, nesse final de semana, né? O Colapinto, ele acabou não fazendo a última tentativa dele, porque o carro dele deu problema nos boxes, tá? O carro dele acabou não dando problema, né? O Colapinto, né? Vou esperar algumas corridas ainda para ter uma definitiva sobre os seus resultados, mas acho que os resultados já estão falando por si só, né? E o Tsunoda em 20º, gente, é inaceitável, tá? Vocês me desculpam, é inaceitável um cara numa Red Bull fazer isso, tá? E nem foi por algum problema nem nada, né? Se você vê o rádio do Tsunoda, você não vê nada assim, fala assim, nossa, temos um defeito aqui. Não, ele simplesmente foi mal mesmo, né? Foi mal por natureza mesmo, né? Então, é vergonhoso, mais uma vez, o Tsunoda... Vergonhoso mais uma vez o Tsunoda errando aí, né? Tendo mais um resultado abominável, né? Porque, cara, é o seguinte, assim, sabe? As pessoas utilizam isso aqui para falar que a Red Bull é um carro horroroso, né? Eu acho que horroroso a decisão de colocar esses pilotos medianos, né, no segundo carro dela, né? E o Tsunoda, eu sempre falei isso aqui, nem perseguição com ele, nem nada, mas para mim o Tsunoda atingiu o teto dele. Esse foi o teto dele, né? Então, não adianta a gente querer que algum piloto faça frente ao Verstappen, sendo que a Red Bull não vai permitir que tenha um piloto à altura ali, minimamente talentoso para enfrentar o Verstappen, porque não vai ter. Ela vai sempre colocar essas aberrações aí do lado e aí vão colocar a estima, acho que o carro da Red Bull é ruim, mas o carro da Red Bull não é um carro ruim, né? Só a decisão de colocar pilotos medíocres no segundo carro é que é a única coisa ruim desse carro, que é a única coisa ruim da Red Bull, né? Então é isso aí, senhores. Quanto à corrida, senhores, assim, eu vejo uma corrida muito morna. Isso aqui nunca foi um grande prêmio assim de fornecer corridas excepcionais, nunca foi. Nunca, pra mim, acho que nunca, eu nunca vi com nenhuma corrida assim, sabe, que me faça acreditar de fato de que sai alguma coisa boa nessa corrida, sabe? Porque é uma pista muito padrão, é uma pista que em termos de testes, talvez nos forneça para a Fórmula 1, para as equipes, forneça bons dados e tudo, mas para fornecer corridas boas, esquece, não tem como essa corrida ser boa, né? Nem é sendo pessimista, é só falando uma realidade nua e crua aqui, né? Mas eu não vejo muitas esperanças assim para que esse grande prêmio seja muito bom. Tomara que seja bom, tomara que tenha muitas estratégias, mas baseado no que a gente está vendo aí, cara,
Eu não vejo uma corrida muito boa. E é como se diz, né? Baseado pelo que vimos até agora, não teve o mexe-mexe todo que se previa depois dessa nova diretiva, né? Pelo menos não na qualificação. Temos que ver amanhã na corrida como é que vai ser como um todo e tal. Mas eu não estou muito otimista, assim, de que tenha alterado muita coisa, não. A McLaren continua sendo um carro espetacular. Red Bull, Mercedes e Ferrari continuam revezando em qual delas é de fato a segunda força. Eu não vejo muita diferença, pelo menos não nas top 4, né? A única coisa só que eu percebi, e isso é um tanto quanto nítido, é de que a Haas e a Williams, na minha opinião, foram as equipes que mais sentiram essa nova diretiva. Para mim, foram as equipes mais afetadas, né? Porque, assim, eu acho, assim, pelo menos na minha humilde opinião, né? A Mercedes também, eu tava começando a achar, assim, que eles estavam sentindo e tudo. Até porque as duas Mercedes não estavam indo lá essas coisas muito bem no Q1 e no Q2. Somente no Q3 que as Mercedes realmente foram boas mesmo, né? Mas nos treinos livres e no Q1 e no Q2, a Mercedes em nenhum momento mostrou, assim, essa competitividade toda, assim, que mostrou agora aqui, né? Mas eu acho que pra mim... E a Ferrari ficou na meiuca de sempre, né? A Ferrari ficou onde ela sempre está e tudo, né? Enfim. Mas então é isso aí, senhores. É isso que eu tenho a dizer sobre esse grande prêmio. Não estou muito esperançoso de uma corrida muito boa, não. Mas tomara que eu esteja errado, né? Nada melhor do que estar errado de forma positiva, né? Então, é isso que eu particularmente penso, né? E também, apenas uma constatação também, que o pessoal da Band, mais uma vez, reforçando que gostaram daquela aberração de Grande Prêmio de Mônaco, né? Que eu me recuso a acreditar que aquilo lá foi uma corrida até então, né? E fico feliz até que a mídia tenha reprovado em massa como foi feita aquela corrida, né? Enfim. Mas é isso aí, acho que não tenho muito mais o que dizer aqui a vocês, tá? Mas é isso aí, mais uma pole do Piastri. Piastri pra mim é fortíssimo candidato a título, tá? Eu coloco o Piastri como muito provável campeão esse ano, tá? Principalmente depois desse diretiva, assim, sabe? Claro que eu tenho que ter uma base melhor, assim, de chegar a essa conclusão, mas baseado no até agora, acho que o Piastri, pra mim, é o piloto que mais tem condição de ser campeão esse ano. Espero, né? Um baita piloto, um excepcional piloto, está fazendo um espetacular, né? Então, acho que no mais a acrescentar é isso mesmo, tá? É isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos e fala, é nóis.